O presidente russo Vladimir Putin quer guerra com a OTAN, não uma guerra direta que custaria muito dinheiro e exporia uma Rússia já enfraquecida, enquanto a guerra na Ucrânia está em andamento. Putin prefere uma guerra híbrida que enfraquecerá a frente oriental da OTAN até que a Rússia esteja pronta para atacar. Como sabemos disso? A Alemanha diz. De acordo com a inteligência alemã, a Rússia planeja enviar soldados disfarçados aos estados bálticos. Com esse plano, Putin visa enfraquecer membros menores da OTAN, possivelmente preparando uma invasão em larga escala. Em 9 de junho, a Reuters relatou comentários de Bruno Karl para a organização de notícias da mídia de mesa. Karl, chefe do Serviço de Inteligência Federal da Alemanha, diz que Putin tem um pequeno plano astuto que poderia enfraquecer a OTAN, testando sua defesa coletiva, possivelmente através de táticas híbridas. Nos Bálticos, temos certeza, e inteligência mostrando que a Ucrânia é apenas um passo na jornada para o oeste, afirmou Karl. O chefe da inteligência alemã ressaltou que a Rússia ainda não busca uma grande guerra. Não esperamos exércitos de tanques avançando para o oeste, mas as promessas de defesa coletiva da OTAN serão testadas, disse Karl. A implicação é que Putin crê que a OTAN não é mais a força unificada de outrora. Essa divisão interna na organização abriu espaço para a Rússia causar danos sérios. Retomaremos esse ponto adiante no vídeo. O que Karl acha que Putin está planejando no momento? O chefe de inteligência afirma que a Alemanha não prevê confronto militar direto com soldados russos lutando contra a OTAN em países como Estônia e Letônia. Em vez disso, Putin vai começar a testar a determinação da OTAN. E para fazer isso, ele usará pessoas que Karl chama de homenzinhos verdes. Eles não precisam enviar exércitos de tanques para isso, diz Karl, ao falar sobre os testes pretendidos de Putin à unidade da OTAN. Basta enviar homenzinhos verdes para a Estônia para proteger supostas minorias russas oprimidas. Homenzinhos verdes. Essa frase pode lembrar os soldadinhos de brinquedo de Toy Story. Mas os homenzinhos verdes da Rússia são um problema real que Putin já usou para semear discórdia nas nações que ele alveja. Para entender o que esses homens fazem, só precisamos voltar a 2014 e o início da guerra inicial entre Rússia e Ucrânia. Durante aquele conflito, Putin não quis enviar suas tropas diretamente para a Ucrânia, não por não acreditar que a Rússia venceria. Na verdade, o contrário era verdade. Conforme o Instituto Quincy para a Diplomacia Responsável indica, o exército ucraniano em 2014 era extremamente fraco, mesmo em comparação com 2022. Putin foi criticado por não lançar uma invasão em larga escala em 2014, diz o recurso. Mas Putin tinha motivos para não enviar toda a força do exército russo naquele momento. Putin via a guerra de 2014 contra a Ucrânia como forma de dividir Estados Unidos da América e Europa, pressionando os europeus a aceitarem a Rússia como parceira integral. Putin buscava divisão, e sua crença na divisão que ele criou o encoraja, como veremos em breve. Putin enviou soldados russos, conhecidos como homenzinhos verdes, para a Ucrânia, a fim de testar a determinação da OTAN. Mas eles não eram soldados comuns. Os homenzinhos verdes usavam máscaras, uniformes sem identificação e portavam armas e equipamentos típicos de soldados russos. As máscaras e uniformes deram a Putin uma saída. Ele sempre afirmou que a Rússia não teve envolvimento militar direto na Ucrânia ou na Crimeia durante o conflito de 2014. Tropas sem marcas identificáveis do exército russo eram a forma de Putin manter uma negação plausível. Putin poderia, em teoria, dar de ombros e dizer que não tem ideia de quem são esses homens, sugerindo que talvez sejam apenas indivíduos apaixonados por sua causa. Eles pegaram em armas para combater a opressão ucraniana. Os homenzinhos verdes ajudaram muito o líder da Rússia durante a guerra entre fevereiro e março de 2014. Soldados ocultos bloquearam os aeroportos de Sevastopol e Simferopol, na Crimeia. De acordo com a British Broadcasting Corporation, 8 caminhões com placas pretas do exército russo foram vistos em direção a Simferopol e 8 helicópteros militares russos chegaram em Sevastopol. Todavia, Putin manteve a ilusão de que a Rússia não estava invadindo diretamente, utilizando seus pequenos homens verdes para tal finalidade. Os pequenos homens verdes de Putin também atuaram em Donbás, Ucrânia, durante a crise de 2014. Novamente, Putin tentou negar o envolvimento russo. Ele afirmou que os soldados eram apenas separatistas, lutando para separar o Donbás do controle ucraniano.
A Ucrânia não foi enganada. O Financial Times relatou em 2014 que o então primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Vitaly Urema, acreditava que os pequenos homens verdes no Donbass eram militares do 45, o regimento aerotransportado russo. Putin finalmente assumiu seu subterfúgio. Em 17 de abril de 2014, Putin confirmou que militares russos estavam operando na Ucrânia. Entretanto, o dano estava consumado. A Rússia anexou a Crimeia com sucesso e gerou grandes tensões na região de Donbass. Satisfeito com o resultado, Putin sentiu que podia se abrir. Ninguém reagiria a isso. A OTAN não entraria em guerra com a Rússia por causa da Crimeia. Putin poderia ostentar seu truque na cara da OTAN como uma demonstração de poder. Ele sabia que não haveria resposta para o que seus pequenos homens verdes realizaram. O mais importante para Putin foi descobrir uma estratégia eficaz. Os pequenos homens verdes. Embora insuficientes para tomar uma nação por completo, a tática funcionou. Se eles fossem a invasão militar da Ucrânia em 2022, que seguiu a agressão inicial de 2014, isso nunca teria acontecido. Contudo, os pequenos homens verdes poderiam bastar para instigar a discórdia. Eles poderiam realizar as operações militares de Putin sem serem confirmados como soldados russos, enquanto organizavam separatistas nos alvos da regência. Isso nos remete aos comentários de Carl, que acredita que esses mesmos pequenos homens verdes logo estarão nos estados bálticos. Data e local exatos não mencionados. Carl não revelou quais oficiais russos ele acredita que estão pensando dessa forma, e não confirmou se Putin tinha um plano definido em andamento. No entanto, o chefe da inteligência alemã diz que a ameaça é real. Até os Estados Unidos da América acreditam que os soldados secretos da Rússia poderiam estar indo para uma nação da OTAN em breve, levando isso tão a sério quanto nós. Graças a Deus, é tudo isso, disse Carl, quando pressionado sobre o assunto. Se a Alemanha estiver certa, a Rússia enviará tropas disfarçadas para os países bálticos em breve. A Rússia acredita que a OTAN está tão enfraquecida no momento que é a hora certa de testar os verdadeiros limites do artigo 5. Segundo o artigo 5 do Tratado da OTAN, um membro atacado pode convocar a força total dos demais para repelir o ataque. O artigo 5 é o coração do poder de defesa coletiva da OTAN. É uma abordagem de um por todos e todos por um que diz a qualquer inimigo que um ataque a uma única nação da OTAN incorre na ira de todos os 32 membros da OTAN. Em quase 80 anos da OTAN, apenas uma nação invocou o artigo 5. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invocaram o artigo 5. Ironicamente, agora parece que a única nação que já usou o artigo 5 também é o país. Putin se sente confiante de que agora é o momento de testar os limites da OTAN. Putin pode acreditar, com razão, que os Estados Unidos da América não intervirão rapidamente caso ele ataque uma pequena nação europeia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é um cético da OTAN e frequentemente a ridiculariza por depender demais dos Estados Unidos para proteção. Em maio de 2017, Trump afirmou diante dos aliados da OTAN em Bruxelas que os Estados Unidos da América tinham enormes dívidas a receber. O problema de Trump na época era que muito poucos dos membros da OTAN estavam atingindo a meta sugerida pela organização de gastar 2% do seu produto interno bruto, ou produto interno bruto em defesa. Em 2025, durante o segundo mandato de Trump, o ceticismo em relação à OTAN ainda parece estar forte. Em 11 de fevereiro, The Guardian relatou que Trump sugeriu incentivar a Rússia a atacar membros da OTAN que não pagassem sua parte. Em março, Trump sugeriu que os Estados Unidos da América não auxiliariam um aliado da OTAN sob ataque russo. Você acredita que eles viriam nos proteger? Trump questionou durante a entrevista no Salão Oval, segundo a ABC News. Eles deveriam, mas não tenho certeza. Trump foi pressionado por repórteres, questionando se ele oficializaria a política dos Estados Unidos da América de não proteger uma nação da OTAN que não pagasse sua parte. Bem, eu acho que é senso comum, certo? Disse Trump. Se eles não pagam, eu não vou defendê-los. Não, eu não vou defendê-los. Putin tem prestado atenção em tudo isso. Sua guerra de 2014 contra a Ucrânia visava criar divisão entre a Europa e os Estados Unidos da América. O plano inicial de Putin era tornar a Europa excessivamente dependente dos recursos energéticos russos. Mas não ocorreu exatamente como ele pretendia.
Putin sempre teria um lugar proeminente na geopolítica do continente. Esse lugar permitiria a ele afastar as nações europeias da influência americana, enfraquecendo a OTAN. Ao contrário, os Estados Unidos da América parecem estar se distanciando da Europa, ao menos sob o governo Trump. Putin provavelmente está se deleitando com a divisão que vê hoje, sem se importar com as consequências. E há um bom motivo para isso. Sem os Estados Unidos da América, a OTAN fica muito enfraquecida, afirmou Anders Fogh Rasmussen, ex-secretário-geral da organização, ao Político em maio. Ele afirmou que Trump jogou suas cartas muito mal, enquanto sugeriu que Trump enfraqueceu significativamente a OTAN. Os comentários de Trump em 2025, mesmo que não sejam sérios, sobre retirar o apoio dos Estados Unidos da América, são suficientes para convencer Putin de que agora é hora de testar a resolução da OTAN. Se Trump prosseguir, é uma péssima notícia para os demais membros da OTAN. Perder os Estados Unidos da América significa perder a principal força militar da aliança. Como aponta o Global Firepower, a OTAN perderia o acesso a um exército dos Estados Unidos da América que tem 1,328, 1 milhão de pessoal ativo e quase 800 mil reservistas. Os 13.043 aeronaves e a marinha de 440 navios dos Estados Unidos da América seriam inacessíveis, impossibilitando seu deslocamento. No total, 4,1 milhões de toneladas de água. Evidentemente, a maior perda seria o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América caso se retirassem da OTAN. No momento, a Rússia tem 5.580 armas nucleares, diz a Associação de Controle de Armas. Os Estados Unidos da América são a única nação que alcança algo próximo à paridade, possuindo 5.225 armas nucleares. Com os Estados Unidos da América fora, a OTAN só teria acesso às 290 armas nucleares da França e às 225 do Reino Unido. Putin já se prepara para uma guerra direta com a OTAN. Em 9 de junho, The Guardian relatou que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acredita que a organização precisa de um salto quântico em sua defesa coletiva. Isso inclui milhares de tanques adicionais, milhões de projéteis de artilharia e um aumento de 5 vezes na defesa aérea. The Guardian também afirma que Rutte acredita que a Rússia pode estar pronta para atacar a OTAN em 5 anos, fazendo de 2030 o prazo para o salto quântico na defesa. Isso nos traz de volta aos homenzinhos verdes de Putin. A invasão total de um país da OTAN pode não ocorrer nos próximos 5 anos, mas Karl sugere que Putin pode estar se preparando para isso. Qual a melhor maneira de seguir o mesmo caminho que ele tomou na Ucrânia? Pequenos homens verdes nos estados bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia poderiam agitar o descontentamento, permitindo que Putin os enfraquecesse em preparação para uma invasão total. Vimos isso na Ucrânia. Em 2014, os pequenos homens verdes permitiram que Putin travasse uma guerra um tanto oculta antes de 2022 trazer todo o poderio do exército russo. Em 2025, os mesmos homens verdes podem estar operando nos Bálticos, preparados para Putin lançar suas forças completas em 2030. Karl certamente parece achar que é uma possibilidade. Rutte afirma que a OTAN deve se preparar. A questão agora é simples. O que a OTAN está fazendo para mostrar a Putin que sua tática dos pequenos homens verdes não funcionará? A OTAN sabe que a Rússia tem planos para os estados bálticos e já está intensificando seus esforços para protegê-los. De acordo com a Militani, em seu relatório de 10 de junho sobre os comentários de Karl, a Alemanha lançou a 45ª Brigada Blindada. Para mostrar que ela e a OTAN levam a sério a ameaça representada pelos pequenos homens verdes de Putin. Essa brigada será estacionada na Lituânia, com o objetivo principal de reforçar a defesa coletiva da OTAN em todo o seu flanco oriental, afirma Militani. A Fundação Jamestown fornece mais detalhes, relatando no dia 5 de junho que a brigada foi oficialmente inaugurada em maio. 22. E eventualmente a Alemanha reunirá 5.000 de seus soldados na Lituânia até 2027. Seria um destacamento permanente, adicionando 1.800 soldados aos 3.200 da OTAN atualmente destacados no estado báltico. A nova 45ª Brigada Blindada supostamente enviará uma mensagem para Putin. A OTAN está ciente das intenções dele e defenderá as nações que ele planeja atacar com seus soldados disfarçados. O Corpo Multinacional do Nordeste está enviando a mesma mensagem.
Militani chama isso de um elemento-chave da estrutura da aliança, observando que existe para proporcionar mais segurança e proteção na área do Báltico. A Bundeswehr afirma que a Alemanha, Polônia e Dinamarca operam um corpo multinacional, atualmente com 5 divisões e cerca de 20 unidades de apoio. Essas iniciativas da OTAN são más notícias para Putin. Os pequenos homens verdes foram eficazes em 2014, porque foram implantados em áreas com forte sentimento pró-russo. Putin aproveitou as divisões pré-existentes para criar novas, tanto dentro da Ucrânia quanto entre a Europa e os Estados Unidos. A unidade é o inimigo da estratégia dos pequenos homens verdes, e essa é a unidade que a Alemanha e seus aliados da OTAN buscam criar com essas duas iniciativas. Quanto mais os estados bálticos percebem que a OTAN tenta defendê-los, menor a chance de um sentimento anti-ocidental crescer a ponto de Putin tirar proveito. Isso pode não impedir Putin de implantar seus soldados ocultos, mas pode significar que eles tenham que assumir um papel mais direto nesta guerra híbrida, potencialmente se expondo Putin no processo. Tudo isso nos leva a outra pergunta: o que acontece a seguir? Atualmente, não se sabe se ou quando os homenzinhos verdes alcançarão o status de membro da OTAN. Cal parece confiante que Putin tomará essa abordagem, mas não nomeou suas fontes nem forneceu detalhes concretos. Isso é esperado. Não se torna chefe da inteligência militar de um país por divulgar segredos rapidamente. Contudo, só nos resta especular sobre o que a Rússia fará agora que o plano dos homens verdes pequenos foi sugerido. É certo que muitos na OTAN acreditam que algum ataque está prestes a ocorrer. Em 5 de junho, a Russia Matters publicou um estudo analisando quantas vezes oficiais proeminentes afirmaram que Putin focará em uma nação da OTAN. O ano de 2028 foi sugerido ou mencionado como um potencial ano de invasão 10 vezes, diz o estudo. 2029 foi mencionado 12 vezes, com 2030 sendo mencionado 13 vezes. Tudo isso mostra que a Rússia, além da Ucrânia, é um assunto delicado para o qual a OTAN precisa estar preparada. A Alemanha também confirmou que aumentará o apoio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. No dia 28 de maio, o político informou que a Alemanha concordou com um novo pacote de ajuda de 5,7 bilhões para a Ucrânia, que se soma aos 19,17 bilhões de dólares que já enviou. Além disso, a Alemanha anunciou que ajudará a Ucrânia a obter novos sistemas de armas de longo alcance capazes de atingir o interior da Rússia. Talvez essa seja a estratégia que a Alemanha adotará para combater os pequenos homens verdes de Putin. Ao aumentar o apoio à Ucrânia, a Alemanha fortalece o principal adversário atual de Putin. Uma Ucrânia fortalecida obriga a Rússia a alocar mais soldados para a suposta operação militar especial de Putin. Isso deixa a Rússia com menos deles para enviar aos Bálticos como pequenos homens verdes. Lembre-se que a Rússia não estava em guerra ativa quando usou a estratégia dos pequenos homens verdes em 2014. Isso significava que Putin poderia selecionar as mentes mais brilhantes da Rússia para participar de seu ardil. Ainda assim, poucos meses após o avistamento dos pequenos homens verdes, Putin admitiu a presença de soldados russos na Ucrânia. Se ele tentar o mesmo truque agora, ele estará retirando de um já esgotado exército russo que o Ministério das Finanças da Ucrânia diz ter perdido. 999.200 pessoas para a morte, ferimento ou captura. A partir de 11 de junho, muitos dos melhores da Rússia, provavelmente, incluindo veteranos da primeira campanha dos Pequenos Homens Verdes, se foram. A Alemanha pode estar pensando que fortalecer a Ucrânia significa mais mortes de soldados russos, reduzindo as opções de Putin quando tentar voltar. O plano dos Pequenos Homens Verdes que ele criou em 2014. A ajuda, combinada com a crescente presença da OTAN nos Bálticos, cria muitas barreiras ao plano dos Pequenos Homens Verdes. Isso não significa que Putin não tentará, mesmo que esses soldados secretos não o ajudem a conquistar território, como fizeram na Crimeia em 2014, o caos que poderiam causar ainda jogaria a seu favor. Agora, a OTAN está observando e esperando. Ela sabe o que Putin provavelmente tentará e pode ter melhores maneiras de contra-atacar os homens verdes pequenos do que a Ucrânia em 2014. Porém, Putin pode enfrentar desafios mais graves domesticamente, o que também comprometeria a estratégia dos homens verdes pequenos. A China está se mostrando tão problemática para a Rússia quanto a OTAN em seu caminho.
Você não vai acreditar no que a China está fazendo com a Rússia neste momento. Confira nosso vídeo e descubra que a Rússia não é a única nação com um plano de ataque secreto. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo as últimas notícias sobre os planos da Rússia para confrontar a OTAN. E obrigado, como sempre, por assistir.